Paz de Deus, irmãos e irmãs, que hoje vai compartilhar comigo essa palavra que está em Lucas, capítulo 10. Irmãos, nessa palavra, atendo-se apenas a alguns versículos que conta a história de um homem que ele exerceu a misericórdia, né? Ele teve piedade e exerceu a misericórdia, né? Num ato de piedade, ele socorreu uma pessoa que ele nunca viu pela frente, não conhecia. Mas o que nos traz aqui hoje, irmãos, é falar sobre essa palavra que é muito conhecida, que é a do bom samaritano. Mas é para nós analisarmos sobre a luz do Espírito, a forma como é que as coisas aconteceram lá, né, irmãos? Eu vou ler rapidamente, só para relembrar, né? Para que a gente possa explanar esse assunto, né? Um homem, isso já no versículo 30, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho quando viu o homem. Tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou sobre o seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: "Tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele." Irmãos, essa palavra aqui já trouxe inspiração para muita pregação. Muitos pegam esse trecho aqui para falar que Jesus Cristo estava falando sobre a salvação das nossas almas, né? Jesus Cristo, ele era chamado de mestre, irmãos, exatamente porque era isso que ele era. Ele veio para nos ensinar como andar no caminho do Senhor. Ele veio para nos ensinar a vontade de Deus, como ela deveria ser entendida e praticada. E a vontade de Deus, muitos acham que Deus só quer nos salvar, né? Mas Deus quer nos salvar desde que nós aceitemos o que é a bondade, a misericórdia, a piedade, e que a gente se identifique com esses valores, e por se identificar, a gente passa a praticar, porque a gente fala: isso é bom, isso é o que eu quero fazer. Então, Jesus veio para nos mostrar o amor de Deus, mas não para entregar o amor, irmão, para os espertalhões que só querem receber. O espertalhão, ele quer tudo que é bom, mas ele não quer compartilhar com ninguém, porque ele não tem amor, ele é uma pessoa do mal, né? Então ele quer receber, né? Quer comprar. E aqui o Senhor está nos ensinando, irmãos, a respeito de como exercer a piedade, a misericórdia. Para os irmãos terem uma ideia, né? O que é a misericórdia? Olhando assim no dicionário, a misericórdia é sentimento de dor, solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, o que caiu
em desgraça, dó, compaixão, piedade. Então, irmãos, a palavra de Deus mostra que o sacerdote estava passando. Quem era o sacerdote? É aquele que cuidava da igreja, né? Então, o sacerdote, para muitos, o sacerdote é que sabe o que deve fazer, irmãos. Mas ali o Senhor Jesus estava mostrando. O sacerdote tem muito compromisso com a igreja. O compromisso dele é a igreja, né? Então ele olhou aquela situação assim, mas ele passou de largo, ele deu a volta, ele foi assim pelo outro lado da estrada e foi embora. Aí passou um levita que também tem muito compromisso com a igreja, né? E passou de largo. Mas passou um homem que tinha no coração, irmãos, a misericórdia. Ele tinha a bondade, a misericórdia e ele exerceu a piedade. E nós estamos hoje aqui para falar, irmão, sobre a piedade. O que é a piedade? A piedade, para muitos, vai trazer à mente assim, um ministério. O ministério da piedade. E qual a sua relação que você tem com a piedade? Aí você vai pensar, dinheiro. Eu sempre tenho que reservar dinheiro para dar para piedade. Irmãos, não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Alguém pode ter te ensinado que é assim. Que basta você fazer isso e você está exercendo a misericórdia. Mas não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Então nós estamos aqui sobre a luz da palavra, né, irmãos, crendo que pela luz do Espírito Santo, para mostrar o que é a piedade. Esse homem, irmãos, ele quando viu aquela pessoa naquela situação, caído à beira da estrada, numa situação de extrema necessidade, ele não correu atrás de um sacerdote e falou, olha, toma aqui, ó, para você cuidar das pessoas. Já pensou se ele fizesse isso? O sacerdote, irmão, ele passou pelo outro lado, porque tinha coisas mais importantes. O levita também tinha coisa mais importante para fazer. Então aquele homem, ele tinha a bondade no coração, ele viu a necessidade e ele se sentiu bem em parar a vida dele. Era um homem, essa história mostra que era um homem atarefado, um homem de negócio. Ele chegou, parou a vida dele ali, parou. A prioridade dele mudou. A prioridade dele era exercer a misericórdia. Ele parou a vida dele ali, ele se abaixou, pegou azeite e vinho, que eram coisas assim caras naquela época, irmãos, e cuidou da ferida daquele que ele nem conhecia, do estranho. Ele cuidou da ferida e depois, irmãos, ele colocou aquele homem que ele não conhecia, que estava ferido, em cima da montaria dele, do transporte dele. E aí a gente imagina aquele homem andando, né? Ele não estava nem usando para ele a montaria, mas estava usando em benefício daquele que tinha necessidade. Para aquele que tem coração bom, essas palavras já estão trabalhando na sua mente e no seu coração. Aí ele pegou o transporte dele, colocou aquela pessoa em necessidade e levou para uma pensão. Irmãos, nós estamos falando aí que aquele homem parou a vida dele para ele exercer a piedade. E ele levou para a pensão, para um lugar assim, mais apropriado, né? E cuidou daquele doente. Só que aquele era um homem que tinha compromissos, ele tinha obrigações. E ele tinha que ir para as obrigações dele, né, irmãos? Aí ele deixou ali, pegou ainda as moedas o dinheiro, aí que ele usou o dinheiro porque ele tinha as obrigações dele, mas é ele que estava fazendo tudo. Aí ele contratou ali o hospedeiro e falou assim, olha, continua aqui cuidando dele, faz tudo, deixou o dinheiro ali reservado, faz tudo o que for necessário. E se comprometeu a voltar lá, irmãos, para ver como é que estava a situação. Porque ele não jogou
aquela responsabilidade com dinheiro, assim, ó, toma aqui, hospedeiro, cuida dele e fiz a minha parte. Não, irmãos. Jesus Cristo não ensinou isso, não. Você pode estar fazendo diferente, mas Jesus ensinou que ele pegou, deu o dinheiro ali para o hospedeiro, depois dele já ter curado, dele ter cuidado das feridas, né, limpou o homem. Santo Deus. Ele curou as feridas do homem, né, irmãos? Ele cuidou dele, levou lá para a hospedagem, continuou cuidando e ainda se comprometeu em voltar lá para ver, porque aí o dono da hospedagem sabia que aquele homem ia voltar lá para ver como é que estava aquela pessoa ali. Aquela pessoa era importante para ele, né? Então, por certo, irmão, só o fato dele dizer, eu volto para pagar a diferença, aí aquela pessoa da hospedagem ali sabia, né, que tinha um compromisso ali. Irmãos, isso demonstra a responsabilidade da piedade. Ele agiu, ele fez, ele conheceu a necessidade, trabalhou na necessidade, né? Entrou com dinheiro, mas ele voltou para ver aonde o dinheiro foi empregado, como foi empregado e para ver se tinha tido resultado. Isso daí é compromisso com a piedade. Agora muitos querem dizer que quando paga para fazerem a piedade, que está tudo certo. Irmãos, a palavra aqui está dizendo, está ensinando como fazer. Está demonstrando como fazer exatamente o nível de comprometimento, né, com a misericórdia. Aquele que tem o coração bom tem compromisso com a misericórdia. E aí a gente pega alguns exemplos aqui, irmãos. Você tem filhos, tem filhas. Você tem as crianças pequenininhas que precisam da sua atenção, precisa do teu cuidado, precisa do teu amor. Você é uma pessoa que tem negócios a tratar, tem compromisso e responsabilidade. Aí você contrata uma babá, alguns com mais posse, até uma educadora, e você contrata aquela pessoa que vai levar para a escola, que vai trazer. Mas isso você paga para fazer, mas você não confia totalmente. Se alguém confia totalmente em alguém que está sendo pago para fazer uma coisa, é um irresponsável. Porque se você paga alguém para fazer uma construção, se você puder, você contrata alguém para vigiar, e vigia aquele que você contratou. Porque você quer ter certeza que está sendo bem feito. Se você está contratando alguém para cuidar dos seus filhos naquele momento que você não vai estar ali, mas tem gente que sabe que tem às vezes até que botar uma câmera, né, para estar de olho, para estar observando se as coisas estão sendo... E você pergunta para as crianças como é que você está sendo bem tratado. Isso é compromisso. Por quê? Porque você ama teus filhos. É como um idoso, irmãos. Tem gente que está pegando os idosos aí, está colocando aí no asilo, né? E paga lá para a taxa lá e vira as costas. Irmão, e fala que não, eu tenho coisas a fazer. Você não tem amor, você não tem bondade, você só está cumprindo porque a lei obriga você a cuidar do idoso, ou para dar uma justificativa na sociedade. Mas aquele que realmente, irmão, ama, ele nem tira de casa. Ele cuida. Contrata às vezes uma pessoa para cuidar na hora que ele não está, que ele tem que trabalhar. Mas quando ele volta, ele quer saber se foi bem cuidado, como esse homem, o bom samaritano, né? Irmãos, a piedade é para ser exercida e não para pagar alguém para fazer. Tem gente que está pagando para pregar, tem gente que está pagando para louvar, que outro vai louvar, paga, compra CD, né, de alguém que está louvando e está cobrando. Tudo bem. Paga alguém para orar para você também. Vai lá, dá dinheiro, ora para mim aí, paga. Irmão, teu coração está enganoso, você está sendo enganado, está se deixando enganar. Ah, o homem te falou? Pois eu vou dizer uma coisa para você. Quem está falando aqui, irmãos,
é a palavra do Senhor. Vai lá em Lucas 10, né? Lucas capítulo 10, você vai ali no versículo, está aqui no versículo 30 em diante, você vai ver como é que tem que exercer a piedade. A piedade não pode ser comprada, não. Você não pode dar dinheiro para alguém fazer a piedade e virar as costas e você não sabe para onde foi o dinheiro, como foi. Não, você tem que fazer a piedade, exercer a misericórdia. Você tem que conhecer. E não vou dizer para vocês como é que é a piedade verdadeira dentro de uma igreja. Uma igreja é composta por membros. Você tem que conhecer todos os teus irmãos pelo nome. Bendito é o nome santo do Senhor. Você tem que conhecer o nome, você tem que conhecer a família, você tem que conhecer a necessidade dos teus irmãos. E se teu irmão está em necessidade, você tem que estar atento. É como um filho, é como uma filha, é como um parente. Está em necessidade? Exerça a misericórdia. Vai lá, bota a tua mão. Se você tiver que contratar alguma coisa, contrate, mas volte para saber como é que foi. Agora, esse descompromisso de você ficar dando dinheiro, não sabe para onde foi, não sabe onde foi aplicado. Aí você vai falar assim, não, mas o pessoal é santo. O Senhor falou assim, não tem um justo na terra. Não tem um justo na terra. E outra coisa, não se faça maldito. Isso é muito importante, o que eu vou falar agora, irmãos. Não se faça maldito, porque alguém disse para você que é assim assado. Porque o Senhor diz, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua segurança. Aquele que confia no homem e acha que o homem vai fazer aquilo que ele deveria fazer, é maldito, irmão. Por quê? Porque está se amaldiçoando, está fugindo da palavra de Deus. Está fugindo da misericórdia, da bondade e da piedade. Portanto, irmãos, a palavra de hoje está nos mostrando o seguinte, que a piedade, ela tem que ser exercida. Você tem que conhecer a necessidade daquele que você está ajudando. E você tem que trabalhar na necessidade e procurar observar se a pessoa está conseguindo se levantar, né? Está conseguindo sair daquela condição que ela estava. Isso é o que tem que ser feito, irmão. Cada igreja tem que conhecer os seus membros. Se tem uma viúva na tua igreja, é aquela igreja ali que tem que cuidar. Os irmãos, um irmão vai, traz uma coisa. Sabe quando vai fazer aquela reunião assim de orquestra, né, na igreja? Uma irmã vem, traz uma coisa, outra irmã... Irmão, deviam ensinar, não só para quando vai fazer aí uma reunião, um ensaio, alguma coisa assim. A igreja devia estar ensinando os irmãos e as irmãs, cada um chegar com alguma coisa para os necessitados, irmão. Às vezes um irmão perde o emprego, mas os outros têm, então vamos ajudar ele, mas vamos ajudar ele também a arrumar um emprego. Agora esse negócio, esse descompromisso, assim, não, eu estou pagando. Paga alguém para cuidar dos teus filhos, vira as costas, tu vai ver o que vai acontecer com os teus filhos. Hoje em dia tem notícia, tem, né? Irmão, antigamente não tinha Bolsa Família, não tinha auxílio, passagem para idoso, não tinha pensão para quem tem deficiente em casa. Eu conheço uma senhora que ela tem um filho deficiente e ela ganha uma pensão todo mês, porque o filho é deficiente. Tem Bolsa Família também para ela, todo mês. Antigamente não tinha isso não, irmãos. Mudou-se todas essas coisas, mas esse negócio de ficar dando dinheiro para a piedade não mudou. Pessoal, eu fico envergonhado com esse negócio de... não vou falar isso, não, deixa para lá. Irmãos, o que importa é a palavra de Deus. O Senhor nos ensina como exercer piedade. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer, porque a palavra é Espírito e é vida. Né? Você quer ter vida na presença do Senhor? Ouça o que a palavra tem a dizer. Irmão, essa é a palavra. Aquele que não quiser aceitar, não precisa aceitar, mas isso aqui está na palavra, tá, irmão? Exercer a misericórdia é com as nossas próprias mãos, com responsabilidade e com comprometimento com aquilo que você está fazendo. Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus seja louvado.